Olá, rolezeiros do digital, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Eu me chamo Anderson Lopes e você está ouvindo agora o Rolê Digital. Este é um projeto experimental de podcast realizado pelo curso de pós-graduação em mídias digitais aqui do Senac Lapa Cipião. Semanalmente, com ótimas companhias, a gente debate assuntos sobre a cultura digital, o consumo e o mercado de nicho de um jeito leve e tranquilo. O objetivo do nosso bate-papo é trazer temas que façam você se inteirar um pouco mais sobre como o mundo das redes afeta e faz parte do nosso cotidiano. No nosso quarto episódio do Rolê Digital, o assunto central da nossa conversa é a chamada Hallyu Wave, a onda coreana que vem invadindo o Ocidente. E agora, nos parece, com muito mais força que tempos atrás. Se você não entende o porquê milhares de pessoas se encantam cada vez mais com os grupos de K-pop ou os astros dos K-dramas, mundo afora, fica ligadinho no Rolê Digital que a gente vai te explicar. Para me ajudar nessa missão, conto hoje com a presença ilustre das queridas Paloma Mendes, Vânia Basílio e Letícia Oliveira. Sejam todas muito bem-vindas. Paloma Mendes, quem é você no rolê? Diz um pouquinho pra gente sobre a sua formação, o que você faz. Olá, ouvintes. Eu sou formada radialista, né, mas não exerço. Trabalho com curadoria de conteúdo para o chatbot hoje e estou aqui na pós tentando desenvolver habilidades até mesmo para investir tanto na carreira digital também e também para benefícios próprios, né, autodesenvolvimento. Perfeito. Nossa outra convidada, Vânia Basílio, sua vez. Oi, Anderson, obrigada pelo convite. Meu nome é Vânia Basílio, sou formada em rádio e TV. Hoje eu trabalho com produção audiovisual, tenho uma produtora independente e estou fazendo a pós-graduação justamente para poder aprender mais sobre essas mídias digitais e como eu posso aplicar na minha produtora. Muito bom. E finalmente, Letícia Oliveira, que se apresenta pra gente. Opa, pessoal. Bom, meu nome é Letícia, sou jornalista e atualmente trabalho como Community Manager nas contas da Ripple. E tô fazendo pós em gestão de mídias digitais por uma exigência do mercado mesmo e para me atualizar. Hallyu Wave, ou onda coreana. Isso é um fenômeno relativamente novo ou não? O que especificamente faz parte dessa onda? É um fenômeno não exatamente novo, é novo aqui no Brasil, vem chegando aos poucos através do K-pop, mas mundialmente ele já é bem reconhecido e na Coreia mesmo ele é muito importante para o pessoal lá. Eles consideram muito a cultura deles, então eles têm desenvolvido bastante nichos específicos dentro dessa onda coreana, né, que é um fenômeno aí. E dentro disso a gente pesquisou e analisou, tem o K-pop, né, que tem as bandas de pop, o K-drama, são novelas, telenovelas, seriados que são focados, aí leva para um lado romântico, mas sempre acaba no dramalhão, mesmo em comédia sempre acaba nesse quesito. O K-food, né, que eles trabalham comida, que dentro disso tem vários nichos também, restaurantes, youtubers trabalhando. Então aí tem uma rede bem grande falando disso, e o K-Fashion, que é onde a gente vai tratar hoje aqui. E sempre se usa então esse K, né, a lógica do K, porque é Korea, né, é uma ideia de abreviação. Você falou de K-Fashion. Qual que é a diferença de moda num contexto talvez mais asiático, leste asiático, específico para pensar K-Fashion? É o estilo que eles trabalham lá, né? Apesar de estar no mundo da moda, eles valorizam muito a cultura deles. Então, eles vão desenvolver novas formas de vestimento, vão seguir padrões da cultura coreana, vão seguir padrões dos artistas, que eles se inspiram muito, mas sempre caracterizando a cultura deles. Então, eles prezam muito isso, né? Tanto os olhos, as feições. Então, eles prezam muito a cultura deles. Então, é bem específico. Mas que características que a gente poderia pensar que, né, distinguem K-Fashion de outras formas de se expressar? Olha, pelo menos dentro do que a gente pesquisou, eles têm dois estilos muito específicos que
se distinguem, que são o street styles, que é uma moda mais urbana, com roupas mais largas, bem coloridas, cores fortes, e o girly. Moda girly, é isso? Isso, moda girly. Que a gente, na verdade, focou nisso. Essa moda, ela é mais romântica, ela tem estampas florais, ela traz todo um contexto de mais menininha, uma coisa mais delicada, com cores mais claras, muitos babados, tecidos leves, tricôs. Só de você olhar, você já percebe que é um outro estilo, é uma outra ramificação. Uma coisa interessante, pesquisando antes de conversar com vocês, é que a princípio, se a gente ouve alguém falar moda girly, que numa tradução próxima seria moda mulherzinha, moda de garotinha, dá a entender que é uma moda específica para meninas. E não necessariamente é, certo? Certo. Na verdade, o que se define essa moda, além do estilo, também é a atitude. Então, assim, o andar genuíno, a atitude, a forma como você interpreta o mundo, como você se faz pro mundo, isso que te define. Então, não é um estilo, mas é uma coisa pra vida. Então, meninos podem usar também. Meninos podem usar também. É independente do sexo. Isso até virou um estilo de vida. Não é só pras menininhas. É pra todo mundo. Isso, e também durante a vida toda. Sim, é um estilo de vida pra sempre. Que eles têm. Até queria... não sei se eu posso comentar sobre o termo. Não, esse termo. Que ele foi atribuído pela mídia chinesa pro fenômeno de disseminação e popularização da cultura sul-coreana na Ásia. Então, essas modalidades como K-pop, K-fashion, K-food, K-drama, é para disseminar a cultura deles mesmo, Compreendo. por mundo afora. E é interessante porque estando num espaço concorrendo, por exemplo, com cultura japonesa e cultura chinesa, a cultura coreana tem que fazer de um modo que ela se destaque, não é? Que são dois grandes movimentos de cultura que vêm do Oriente para o Ocidente. A gente percebe, né, anos atrás, anos 90, anos 2000, tivemos também uma onda japonesa de cultura nos animes, mangás. Parece que agora é a vez da Coreia, não é? Em relação à moda ainda, eu queria tirar uma dúvida com vocês. Para além das estampas florais, essa questão do vestuário, como que a gente pode pensar K-fashion no sentido de estética, num contexto mais genérico? Então, a gente pesquisou e eles, cultura em geral, né? Tipo, K-fashion, eles valorizam muito cuidar da pele e, como eu tinha falado antes, os traços. Então, por exemplo, eles usam máscaras, massagem facial, limpeza. A pele para eles, facial principalmente, é de extrema importância. Eles cuidam muito, muito mesmo. Então, o tempo para eles é uma coisa que é muito preocupante. Então, eles se cuidam o máximo possível para ficar cada vez, embora cronologicamente com mais idade, mas facialmente mais jovem, né? E com isso também tem, especificando um estilo, eles trabalham muito a maquiagem também, né? Primeiro os cuidados básicos, depois vão para maquiagem. E aí, a partir disso, são definidos padrões de como se maquiar e, através disso, como entrar num nicho ou num grupo social. E isso também é definido através de como eles vão se maquiar. E que é muito engraçado, né? Por exemplo, lá o pessoal usa lente de contato para aumentar o olho, para parecer um olhar assim mais ocidental, talvez? Acredito que mais característico, porque ao momento que eles aumentam o olho, por exemplo, isso, a pupila do olho. Eles fazem plásticas para aumentar a dobrinha da pálpebra e também usam produtos para ficar com as bolsinhas mais enrugadinhas para parecer uma coisa mais juvenil, criança até mesmo. E eu fiquei pensando aqui comigo, já que a gente está falando de K-fashion, dá para perceber que aqui no Brasil a onda coreana chegou e chegou muito forte. Em São Paulo, especificamente, a gente tem um bairro de tradição muito grande de imigração coreana, que é o bairro do Bom Retiro. E eu fiquei interessado em saber se aqui também a gente consegue perceber elementos da K-fashion, mas nessa mistura entre o que vem de fora, o que vem da Coreia, e o que é possivelmente adaptado com a nossa cultura. É possível perceber isso aqui na cidade de São Paulo? Mas naquela região mesmo do Bom Retiro, filhos dessas pessoas que trabalham ali naquela região, esses coreanos mesmo, eles têm esse estilo, mas, lógico, não é igual lá. É um pouco... Os grupos são bem pequenos ainda, porque
como a gente havia falado, tá chegando. Principalmente com os grupos de K-pop, né? Então, eles vêm, tipo, com admiração aos artistas, eles conhecem um pouco mais da cultura. E aí, acaba que assimila isso um pouco. Existe, mas ainda não é tão expressivo. Mas acredito que vai aumentar cada vez mais isso. É uma coisa que a gente percebeu bastante também nas nossas pesquisas é que não tinha tanta informação ainda sobre o assunto, principalmente sobre esse hipernicho, mas a gente viu alguns perfis no Instagram, até mesmo no Facebook, e um dos vídeos que eu vi sobre o assunto, a menina fala sobre como esse grupo é exigente. Então, assim, por algumas vezes ela tentou entrar, mas ela não foi aceita porque a pele dela ainda não estava adequada, porque ela ainda não... As fotos do Instagram não é simplesmente você pegar e tirar foto de qualquer jeito, você tem que ter um padrão, um cenário, um fundo para foto, você tem que tirar a foto de cima para baixo, você tem que fazer uma determinada pose. Quase uma etiqueta de pose. É uma etiqueta, é quase um clube de etiqueta, assim, você tem que estar dentro do padrão para poder participar. Isso acaba levando a gente a pensar em outras coisas para próximas pesquisas e para um outro lado, que não só se preocupa com a tendência da moda, mas também com o fato do psicológico dessas pessoas, de como elas exigem... tanto participar de um grupo, né, que sacrificam tanto e ainda assim não chegam àquele padrão exigido, né? Deu pra perceber que, para além de modinha, no sentido de que estamos falando de cultura coreana, é um assunto bem complexo, não é? Korean Lovers, minhas desculpas, sei que o assunto tá muito bom, mas a gente tá chegando ao fim do nosso podcast, ao fim do 4º episódio do Rolê Digital. Sem sombra de dúvida, a presença de vocês foi fundamental para a gente entender um pouco mais desse fenômeno cultural que é a Hallyu Wave, a onda coreana. Por isso, muito obrigado, Paloma, Vânia e Letícia, por vocês compartilharem aqui no Rolê Digital percepções e informações tão necessárias para se entender a chamada K-Fashion. Convidadas, vocês querem comentar alguma coisinha mais breve para a gente encerrar essa edição? Queria agradecer a oportunidade de falar um pouco. Também vir aqui agora, depois de tantos anos que eu fui formada, fiquei um pouco nervosa por causa das laudas e tudo mais, mas muito obrigada pela oportunidade, Anderson. Também queria agradecer a oportunidade. Eu acho que é um assunto interessante também de mercado e principalmente para quem trabalha com mídias digitais. É importante olhar para essa tendência e, inclusive, pelo fato de ter pouca informação na nossa pesquisa, talvez seja uma opção para a gente pensar daqui para frente, de tentar fazer algum trabalho voltado nisso. Também queria agradecer por conhecer um tema que é pouco falado e é tão importante para essa cultura, por conhecer também um outro lado que não conhecia. E perceber como isso é um mercado, e um mercado que precisa ser compreendido, inclusive na diferença cultural. Ótimo, mais uma vez meu muito obrigado a você que vem acompanhando o Rolê Digital a cada semana, ouvindo nossos debates sobre cultura e consumo nas redes. A gente volta a se encontrar na semana que vem para debater um pouquinho mais sobre os mercados de nicho e a vida digital. O Rolê Digital fica por aqui. Um abraço e até a próxima.